Graça e paz, igreja, amém? Poxa, cantamos aí tantas coisas, né? Santificação, parecer com Jesus, os caminhos de Jesus. E o Júnior orando do contraste que é a sociedade, o que Deus nos pede para ser, não é isso? Não é fácil, irmãos. E santificação nada mais é do que você e eu nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo dia após dia. Quando Jesus vai falar daquelas bem-aventuranças, são características do reino, características do próprio Cristo, que Ele queria comunicar comigo e com você, para sermos mais semelhantes a Ele. E uma das características que eu falei anteriormente, na última pregação, foi pacificador. E hoje eu queria falar justamente sobre isso. Santificação. Você acha que ser parecido com Jesus não terá consequências? Terá. Cantamos. Vamos encontrar com Jesus no céu, é ou não é? Veremos a sua glória, trocaremos o nosso fardo por uma coroa. E se você pesquisar na Bíblia, são 5 coroas, eu acho. Está lá. Tem isso. Mas também tem um outro contraste aqui na terra. Me diz assim, quando você tiver, imagina Jesus aí do seu ladinho agora, e você está passando por uma causa, aí você, Senhor, me dá um consolo, e você ali aflito, porque é semelhante a Jesus Cristo. Aí Jesus toca assim na sua coxa e fala: muito feliz é você, irmão. Oh, Jesus, obrigado. Por quê? Porque você é perseguido por causa da minha justiça. Esse é o consolo. Você queria o quê? Abrisse o céu, um anjo manifestasse na sua frente. E Jesus falou justamente isso. Ele falou: alegre-se. Ele não está dizendo que o sofrimento vai passar. Alegre-se, porque o reino é seu. O reino é seu. Uma das evidências dessa semelhança com Jesus Cristo é justamente esse tipo de afronta, de perseguição. E observe que a perseguição aqui dita por Jesus não tem a ver com o que a sociedade prega, com é a minha raça, é o meu status social. Não, irmãos, tem a ver com a justiça de Jesus Cristo. Não importa a sua raça, o seu status social, a sua etnia, não. Aquele que é humano e quer ser semelhante a Jesus Cristo, vai sofrer. Vai sofrer. Somos perseguidos por causa da justiça do Senhor. E a justiça de Deus sobre a terra, ela não é neutra, ela não é popular. A justiça de Deus, ela se posiciona, não é inerte. E quando a gente prega, insta e vive conforme a justiça de Deus, ela até ofende aos que estão à nossa volta. Então não espere viver abertamente e de forma semelhante a Jesus Cristo e receber de imediato um abraço. Porque muitas das vezes a verdade de Jesus vai destruir crenças de uma vida toda daquela pessoa. Já parou para pensar? Vai provocar. Esse martelo de Deus, queridos, que é a palavra dele, assusta as pessoas, constrange, dói. Milhões de pessoas no mundo vão fazer exames médicos. Vão ou não vão? Vão fazer exames. E esses exames vão revelar aos seus pacientes, muitas das vezes, verdades terríveis que estão passando no seu interior. E os médicos que são portadores da verdade, daquela mensagem, cabe a ele apontar o tratamento para aquela enfermidade que está no interior da pessoa. E aquele tratamento que as pessoas estão buscando e que o médico vai falar, quantas vezes vocês não viram que machuca, dói, mas é para a salvação.
Da mesma forma, essa mensagem de justiça do Senhor, por mais que venha nos doer, mostrar o nosso erro, o nosso pecado, é para a nossa salvação e a salvação da humanidade. Mas e a minha forma de pregar? Eu estou falando isso várias vezes, já falei para vários irmãos, eu vou repetir aqui. Você tem que ser sal, né, como eu já ouvi, mas não tem que ser sal grosso, né? Não necessariamente sal grosso. Então vamos abrir um parênteses aqui. Então eu trato muito a minha vida pela terapia bíblica. Tratamento bíblico no meu interior. Porque, irmãos, Getúlio, eu sei como ser amargo. É natural, meu. E ainda diz assim: maridos, não tratai as vossas esposas com amargura. Pronto, eu fui assim. E eu estou tratando. E você, na hora de anunciar a justiça, não pode ser amargo, ainda que seja uma verdade. Como diz em 1 Timóteo 5, a instrução que você vai falar tem que ser com amor. Em Colossenses 4, 6 vai dizer que tem que ser sempre agradável e temperado com sal, com sabedoria para poder responder. Em Provérbios 16, 21 diz: o sábio de coração é considerado prudente, fala com equilíbrio e promove a instrução. Provérbios 25, 15 diz que com muita paciência pode-se convencer a autoridade, a língua branda quebra até os ossos. Em Provérbios 15, 1 diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Essa é a forma que a gente vai anunciar. Está anotando aí? Provérbios 15, 28, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Eu sou assim mesmo, jorra o mal. Como o ímpio, eu sou assim mesmo, igual o ímpio. Eu nasci assim e sou assim, então é o ímpio. Deus quer que você seja justo, pense bem e seja prudente antes de responder. Não tem o que dizer, cale-se, mas não peque. Não seja como o ímpio. Fechei o parênteses. Entenda que ainda que a forma seja correta, você poderá ser perseguido, poderá ser injustiçado, você poderá ser ofendido, rejeitado e, por que não, até difamado, caluniado. Ovelhas da nossa querida igreja Manaim, entendam, o envio de Jesus ainda não mudou, começou lá nos apóstolos. Deus os enviou para pregar no meio de lobos. Risco total. Ou você está achando que é uma super ovelha? Super poderosa ovelha? Você vai pregar no meio de lobos. O resultado? Põe lá a ovelha no meio do lobo, você vai ver. Irmãos, lembre-se das palavras de Jesus. Olha, me perseguiram, também perseguirão vocês. É fato, ele disse isso. Vai acontecer. O mundo tem as suas regras, os seus valores, a sua forma caída, mundana, tá certo? Humanista e completamente regida e endossada pelo nosso inimigo Satanás. Não é aleatório. Embora o rebanho de Satanás não perceba, ele está sendo movimentado. Entenda que assim que você apresenta o Evangelho quanto à sua forma de viver, na visão de Deus, da relativa pecaminosidade humana, e que a redenção para a vida, para a salvação, para a eternidade, é por meio de Cristo Jesus, e não pela competência própria ou pelas suas obras, como é que você entende que haverá o retorno em relação a isso? Você feriu a fé daquele ímpio. Você rompeu a forma de adoração daquele ser. Qual será a resposta? Lembram que houve com Jesus em Lucas 10, 32? Ele disse assim: olha, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas você quer me apedrejar?
Jesus mostrou. E o fim, depois de revelar, queriam apedrejá-lo. Vocês querem me matar por quê? Como Jesus, certamente aqueles que querem viver piedosamente, conforme a palavra de Deus diz, enfrentarão aquela fome irracional da hostilidade humana, daquela forte oposição satânica contra a sua vida, porque parecer com Jesus termina como Jesus. E alguns agressores, conforme João 16:2, Jesus disse assim, olha, eles acreditarão de todo o coração que estarão fazendo um grande serviço para Deus. Jesus falou, olha, esse pessoal que vai matar vocês, que vai humilhar vocês, que vai caluniar, que vai difamar, que vai levar à justiça, que vai dizer, ainda vão sobre o pretexto de achar, olha, estamos prestando um excelente culto ao Senhor fazendo isso. Foi predito por Cristo, ocorreu com os nossos pais apostólicos. E o sistema cultural e político de hoje tende, como sempre, a nos odiar. Em Mateus 24:9 diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não é só uma questão pessoal, há uma questão estrutural, nacional, política, de um sentimento amplo de ódio por aqueles que querem se posicionar conforme Cristo Jesus. Marcos 13:9 diz assim, ó, fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais para serem açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. Rapaz, esse é o mundo. Essa é a tendência. Em Lucas 21, de 16 a 17, diz que nós seremos traídos por pais, irmãos, parentes, amigos, e alguns serão entregues à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. A razão das perseguições é Cristo. Não é simplesmente uma perseguição, ela tem um motivo, ela tem uma causa. E Mateus 5:11 falou, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, o insultarem ou perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia sobre vocês. Ah, eu fui caluniado, glória a Deus. Foi por quê? Porque eu sou crente, aleluia. Jesus falou assim, está ficando tão lindo a minha semelhança. Eu me recordo no trabalho, há uns anos atrás, e os crentes lá daquele setor lá, resolveram orar pelo nosso chefe. O chefe era realmente obstinado, espírita, mas eu não sei, a gente não tinha uma definição completa. Mas oramos, porque a Bíblia diz para orar pelas autoridades, foi ou não foi? Eu estava lá no meu trabalho tranquilo ali, depois do expediente, aí vieram os soldados, os cabos, vamos ali orar, vamos lá orar na sala do chefe. Vamos orar. E aí chamar, a gente foi, orou por todo o setor da companhia, oramos por todo mundo. Aí eu lembro que eu abri a sala assim, o cara estava sentado na cadeira do chefe orando, Senhor abençoa essa mesa, abençoa isso, e tudo aquilo. Aquela coisa legal. No dia seguinte o chefe não conseguiu sentar na cadeira dele. Impressionante, cara. Passou o dia inteiro andando. Não conseguiu sentar, não conseguia ficar dentro da sala. E o que ele falou, incrível, falou assim, veio crente orar na minha sala, eu tenho certeza.
é o seguinte: fulano, vai lá fora, compra o cadeado, vou trancar minha sala a partir de hoje. E vou colocar pôster de mulher pelada em todo lugar aqui. Entenderam isso? Perseguição. E eu no meu interior: Senhor, faz esse homem se converter, reconhecer o teu poder, o teu servo. E naquela mesma semana, aquele homem levanta um militar como exemplo para todo o setor, para a companhia. Falou: olha, isso aqui é um modelo de profissional, é isso que eu quero de vocês. Tá, e fulano, a partir de hoje você está liberado, pode ir para casa como prêmio pelo seu trabalho, a sua competência. E mal sabia ele que o cara era crente. Irmãos, vamos sofrer. Mas se for para sofrer, sofra como Jesus, semelhante, parecido. Analise o seu sofrimento. Se ele tem a ver com a sua semelhança com Cristo, o seu posicionamento com Deus, glória ao Senhor. Você está se santificando, o Espírito Santo está trabalhando no seu interior, está trazendo semelhança a Cristo, e o mundo rejeita isso. E tudo isso vai ser mérito. E um dia você vai trocar esse sofrimento na sua vida, e o Senhor vai te dar uma coroa da vitória. Esses sofrimentos estão sendo anotados, estão sendo computados, está sendo observado pelo Senhor, e eles terão peso de glória. Você quer chegar com as mãos vazias de sofrimento? Senhor, está aqui, por causa da tua palavra. E a gente vai sofrer, irmãos, no máximo 100 anos, depois é a eternidade completa. Não se esqueça da eternidade. Há prêmio, há galardão. As máximas de Jesus são completamente diferentes do que o mundo prega. Amar o inimigo, exortar o irmão, domínio interior do homem, tomar a sua cruz, como cantamos, anular a si mesmo, tratar os outros como superiores a si. Ele está falando aqui de tratamento, na forma, na cortesia, na forma de ouvir. Louvar ao Senhor ainda que no sofrimento, perdão sobre o pecado, perdão sobre perdão, 70 vezes 7, graça sobre graça. Isso o mundo não ensina, isso o mundo não prega, isso é uma mentalidade do reino, veio do céu, ensinada por Jesus. Em 1 João 2,29 diz: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. A prática da justiça é uma evidência de que você é semelhante a Jesus Cristo. E essa semelhança com Jesus Cristo atrairá perseguição e sofrimento à sua vida. E 1 João 3,7 diz: aquele que pratica a justiça é justo. É uma evidência da salvação, assim como ele é justo. Irmãos, concluindo, Elias mesmo provocou a ira da sua rainha quando ele se posicionou contra toda uma estrutura social, contra o seu governo. 1 Reis 19:2 diz assim que Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem ou com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que fez com as deles. Ok, com os profetas que Elias tinha matado. Isso é olha, você vai morrer, perseguição. Elias se abalou com aquilo. A gente abala interiormente, é natural, é compreensivo, mas trate a sua mente biblicamente para compreender o que está acontecendo. Poxa, eu estou sofrendo, mas por quê? Por conta do meu posicionamento conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Isso é a mente de Cristo sobre todas as coisas.
Então, abalado com aquela perseguição, Elias se abateu. Os fatos, a história vai revelar que perseguição é uma constante contra todos aqueles que se levantaram com a palavra de Deus. É uma evidência. E o que Deus espera de nós? É essa fé corajosa que os nossos pais cristãos tiveram, que Elias teve, que os profetas tiveram. Há no crente, no interior do cristão, algo que o cela espiritualmente. Isso está na palavra de Deus. Que de uma forma muito clara, aos seres espirituais, o identifica como filho de Deus. Ali eu não toco. Gálatas 4:6 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual chama Abba Pai. Tem no interior de vocês essa essência do Espírito de Deus, clamando por semelhança a Jesus Cristo, para ser conforme o desejo do nosso Pai Celeste. Essa semelhança interior com Jesus certamente trará suas consequências. Porque se em Cristo você foi batizado, em Cristo você foi revestido, uma nova natureza. Gálatas 3:27. E atualmente vocês devem se revestir, renovar a imagem interior cada dia mais. Em Colossenses 3, de 9 a 10, diz assim: visto que vocês já se despiram do velho homem, natureza de pensar, forma de pensar, mundana, pecaminosa, ou como diz em 1 Coríntios, psíquico. Você nasceu psíquico, do jeito natural, formado, com as suas práticas, e se revestiram do novo, com o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Deus. Sendo renovado. Isso aí, indica continuidade. Ainda hoje estamos sendo renovados. Ainda hoje estamos nos parecendo cada dia mais à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. As leis e princípios do Senhor foram um marco para o seu objetivo principal. Qual? Formar uma família conforme a imagem de Jesus Cristo, como Jesus. Em Efésios 4, 22, 24, isso tem que estar na mente de vocês. Decorem isso: despir, renovar, revestir. Despir, renovar, revestir. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Lembra como é que vocês viviam? O que os pastores estão trazendo, o que a palavra está sendo anunciada, o que está sendo compartilhado nas células. Então, vocês estão sendo ensinados a despir-se disso. A serem renovados no modo de pensar. Lembra como vocês pensavam? Lembram como vocês agiam? Lembram no que vocês criam? No 24, a revestir-se do novo homem, a nova natureza de Jesus Cristo. Que é o quê? Criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da onde? Da verdade. Não é o do que eu penso, eu quero, eu desejo, mas da verdade, da palavra de Deus. Eu descobri uma outra coisa, eu estou pensando como homem do mundo. Vamos despir disso. E agora? Vamos nos renovar. Onde é que está nas escrituras que eu tenho que ser? Como devo ser? Renovar. E aí? Vamos nos revestir da forma de Jesus. E é sobre este despir, renovar e revestir que o Espírito Santo opera, transformando o nosso interior. Não adianta você saber as palavras de Deus, não adianta você conhecer exaustivamente as promessas do Senhor, a doutrina, o que diz, se você não segue os passos de Jesus.
tem que viver, tem que seguir, tem que buscar ser, tem que andar como ele andou. E ele mesmo disse: olha, odiarão vocês por conta do meu nome. E como dito em Mateus 5,12, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Jesus mente, irmãos. Há uma grande recompensa nos céus. Então é para você se alegrar e se regozijar com o que está esperando você lá no céu. Pois da mesma forma como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vamos ser perseguidos, seremos. Mas se você não tem Jesus e é uma criatura de Deus ainda é um homem psíquico, vivendo conforme o mundo, não formatou a sua mente conforme a verdade do Senhor, ainda não se sujeitou a Jesus, olha, pela forma de viver de Cristo, Ele propõe algo incalculável, a vida eterna com galardão para você. Que escolhas você tem feito? Talvez você não tenha percebido, mas tenha escolhido viver como o mundo prega. Mas hoje, eu quero que você busque viver como Jesus orienta, como Ele prega, sobre o estilo cristão que Jesus tanto viveu. Filhos, há riscos inerentes à fé. Tá? Há riscos inerentes à fé. E se você está vivendo isso, é uma evidência da sua salvação. Talvez você vai perder a sua reputação, perder dinheiro, perder amigos, afetar relacionamentos familiares. Como Jesus falou, olha, os inimigos do homem serão da sua própria família. Perda de amizades, perda de liberdade. Em alguns casos, como a gente vê rodando pelo mundo, até a integridade física será afetada, como a gente vê nos testemunhos dos nossos irmãos missionários. Traídos por pais, mães, irmãos, parentes, alguns de nós seremos levados à morte. Qual será a sua escolha quando a próxima perseguição vir sobre as suas vidas? Eu estou dando a palavra do Senhor para renovar o interior de vocês, para se revestirem de Cristo, para sobrepujarem durante o sofrimento. O Evangelho de Jesus, irmãos, gera uma tensão natural. Desde a Roma antiga, aquela promiscuidade terrível, a justiça de Deus, ela sabe conviver com esse pluralismo que acontece desde Roma. Só que esse pluralismo se sente ofendido pela posição cristã e está sempre buscando meios e leis que se opõem ao pensamento cristão. O Evangelho, ele nunca é bem-vindo em nenhuma cultura. Por quê? Porque ele é o juiz de uma cultura. Como assim? Ele vai julgar aquela cultura. E ele julga a cultura de hoje. 2 Timóteo 3,12 diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O Evangelho executa juízo por meio de Jesus Cristo. Mas para quê? Desejando a redenção e a salvação de todos. É para salvar que o Evangelho executa juízo. Se você é da família cristã, vamos sofrer. Contudo, Deus já tem preparado o descanso para nós em meio a esse sofrimento. Apocalipse 21, versículos 4 e 5 diz:
e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E Ele acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. As palavras de Jesus são dignas de confiança, queridos. Eu estou sofrendo. Jesus te entende. Onde está a recompensa? Preparada no céu. O que eu faço? Continue sendo semelhante a Jesus Cristo, despindo, renovando, se revestindo. Continue, não pare. Por quê? Porque o Evangelho precisa executar juízo sobre a terra, para que os homens vejam aonde está a salvação. E se a salvação acontecer por meio do meu sofrimento, e que homens venham ser salvos, glória a Deus, que eu seja esse instrumento. Quero dividir com Cristo o seu sofrimento, para que homens e mulheres se salvem. Não há o que preservar, e não há o que temer. O Senhor Jesus é com vocês, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro, Pai, para que durante a perseguição que cai sobre os meus irmãos, sobre as nossas vidas, ajude-nos a não esquecermos que estamos seguros, ó Pai, e salvos eternamente em Jesus Cristo. Oh Deus, não importando o que nos aconteça, que venhamos exercer, ó Pai, aquela cidadania celeste de maneira digna do Evangelho de Cristo. Nos ajuda, ó Senhor, como igreja, a continuarmos firmes num só Espírito e a lutarmos, ó Deus, de forma unânime pela fé, Senhor, evangélica sobre essa terra. Deus, e sem de forma alguma nos deixar intimidar por aqueles que se opõem, sendo, Senhor, essa mesma coragem de fé presente na vida de cada irmão, um sinal de destruição de Satanás e uma evidência da salvação dos corajosos, ó Pai. Senhor, dá suporte, dá força, dá consolo e ajude-os, ó Senhor, a seguirem firmes na estrutura da Tua promessa. Pai, ajude-os a crer nas Tuas palavras que são dignas de confiança. Ajude-os, ó Pai, naquela desestrutura interior que se abate no momento. E de alguma forma, pela Tua palavra, organiza os pensamentos de forma a honrar e glorificar ao Senhor. Cremos em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que essa palavra venha a ser suporte na sua vida. Nossa irmã Camila, ela acabou de passar mal aqui. Levanta a cama por ela, Camila. Tá bom. Queridos, são perseguições. Tem a nossa irmã Camila Sanches, que acabou de passar mal aqui. Mas é justamente nessa fé corajosa, da unanimidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, que eu chamo você a orar juntos por ela. Vamos orar nesse instante? Senhor Deus, Pai de poder, graça e misericórdia, Pai, abençoa, Senhor, a vida da nossa irmã querida, ó Pai, Camila. Derrama do Teu poder, visita ali, Senhor, com cura, restauração, ó Pai, o seu corpo, a sua mente, o vigor. Senhor Deus, eu peço pelo poder do Teu Espírito, que faça um levante na vida dela, Pai.
Estamos orando aqui, ó Senhor, como igreja, Senhor, juntos numa só fé, pedindo como corpo de Cristo, ó Pai, a restauração de uma ovelha nossa, Pai, de uma irmã nossa, em nome de Jesus. Senhor, que toda essa situação seja, ó Pai, para evidenciar o poder da Tua glória, a Tua vontade, o Teu renovo, ó Senhor, e a pequenez de Satanás, ó Pai. Senhor, que haja salvação, que haja, Senhor, realmente restauração. Oramos como igreja em nome de Jesus. Amém. Queridos, é a igreja do Senhor. Seremos perseguidos, mas a perseguição é uma evidência da sua salvação. Então somente busque a justiça do Senhor Jesus. Jesus foi o homem que Deus queria que fôssemos. A imagem que fomos projetados para ser. E de tão perfeito que ele era, nós o matamos. Porque pecado não convive com perfeição, não admite. E esse é o convite. E Deus quer fazer de nós mais filhos, como seu Filho Jesus Cristo. Amém? O Senhor, o Espírito Santo vai capacitá-los. E está sendo transformado e renovado. E como diz Romanos 8:29, Ele quer restaurar, nos levar à imagem perdida lá no Éden. E Ele vai concluir essa obra. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aperfeiçoa, que salva, que trata, que ensina-nos a viver conforme Ele. E o amor de Deus, que entregou o seu Filho para sermos semelhantes a Ele. E a comunhão do Espírito Santo, que nos dá força para vivermos juntos quando as perseguições vierem, para chorar uns com os outros, exortar uns aos outros, permaneça hoje e para sempre na vida da nossa igreja. Amém. Vão com Deus, Deus os abençoe. Aleluia. Obrigado, irmãos.